Antes de mais, obrigada a todos por estarem connosco para partilharmos mais um espaço integrado na atividade Leitura, Natal e muito mais. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Constância através da Biblioteca Municipal, que no fundo não é mais do que o planeamento de atividades de promoção do livro e da leitura que habitualmente acontecem por esta ocasião, integradas na Feira do Livro. Devido à atual situação que estamos a viver, não é possível realizar a Feira do Livro, portanto, decidiu também a autarquia não o fazer de forma online. No entanto, não quis a autarquia e a biblioteca deixar de proporcionar a todos um programa de atividades onde promovemos o livro e a leitura. E é sempre para nós um gosto promover o livro, mais ainda quando se trata de um livro que foi escrito por uma constanciense, neste caso pela nossa Carolina Val Quaresma, que recentemente editou o seu primeiro livro intitulado Ajudem-me Pais, Quero Dormir. É esta a primeira obra da Carolina Val Quaresma, a quem desde já agradeço muito o facto de estar connosco e mais uma vez numa das iniciativas da Feira do Livro. Obrigada, Carolina, parabéns pelo teu livro. Obrigada. E muito obrigada por mais uma vez colaborares com a Biblioteca Municipal e com a Câmara Municipal de Constância. Obrigada, eu fico muito contente e eu costumo dizer, estou sempre aqui disponível, ainda por cima agora vivo aqui, portanto é sempre um prazer e um gosto fazer parte também desta comunidade, não é? É ótimo. Ainda por cima tratamos aqui de temas que há muitos pais que têm dificuldade, portanto a ideia também é ajudar mais. E ajudar-nos da minha terra é ótimo, não é? É muito bom. Portanto, obrigada. Obrigada. Nós é que temos que agradecer. Dizer desde já que a relação de amizade e de confiança que tenho com a Carolina permite que nos tratemos por tu. Sim. Vamos deixar os títulos para trás, portanto, e vamos nos tratar por tu, como habitualmente o fazemos quando nos encontramos em Constância, pelas ruas da nossa vila ou noutro local que tínhamos a possibilidade de nos encontrarmos. Carolina, uma jovem que fez um percurso académico em Constância, portanto, fez a sua formação sempre em Constância, depois entrou para a universidade, para a animação sociocultural, tinha um sonho, se calhar ainda não vai concretizar, mas como é que a estudante e a licenciada em animação sociocultural, porque a Carolina concluiu a sua formação nessa área, faz um percurso até à sua atual ocupação, portanto, à sua atual profissão, que é terapeuta familiar. Queres-nos falar um bocadinho do teu percurso, Carolina? Vamos a isso. Pois é, eu tive a sorte de crescer aqui, não é? Nesta vila maravilhosa e super livre, não é? Isso que eu sinto, super livre, super segura, e portanto isso também acredito que depois tenha sido determinante depois no percurso, porque o facto de ter ido para a Guarda também, não é? Aqui foi quando eu comecei a dar ainda mais asas, mas depois então acabei por ir, sempre trabalhei com crianças, sempre gostei de crianças, e depois, um bocadinho sem querer, até posso dizer que quando fui para Londres achei que ia com muitos imigrantes, não é? Que vão daqui e acabam por tentar a sorte num café, mas eu tinha um inglês péssimo e pronto, não foi possível. E lá eu lembrei-me, mas eu posso tomar conta de crianças, posso e devo, porque é de facto aquilo que tinha sido sempre a minha área de formação. Aliás, quando eu decidi ir para a animação sociocultural foi sempre para trabalhar em algum contexto com crianças, tanto que o estágio foi num ATL. Portanto, essa era a ideia e realmente aconteceu. Portanto, lá tive a minha primeira experiência a trabalhar em casa de uma família. Portanto, desculpa interromper, quando tu fostes para Londres, fostes porque no fundo aqui em Portugal não conseguiste trabalhar na área da animação sociocultural? Nem foi, Helena, não foi. Eu nunca senti essa falta de trabalho. Felizmente, trabalhei sempre. Quando não trabalhava na creche, por exemplo, criei um projeto em casa para receber crianças e tomar conta delas, em Abrantes. Portanto, fui sempre também aqui com algum empreendedorismo, alguma proatividade e, portanto, nunca fui, nem fiz questão sempre de não ser vítima do mercado. Está muito difícil, de cair naquele discurso de isto é muito difícil, nunca vou arranjar emprego. Pronto, nunca caí nisso, então isso fez-me também procurar e perceber o que é que também me sentia feliz e me fazia feliz. E então, neste contexto, depois eu acho que quando nós trabalhamos com paixão, as outras pessoas também percebem, não é? Claro, e fui chamada então para trabalhar numa creche ali em Abrantes.
Depois também estava a trabalhar então numa escola que eu adorava e estava a dar as atividades extracurriculares e adorava o que fazia. Estava então também a fazer, organizei e fazia, era animadora em festas de, por exemplo, festas de aniversário, casamentos, e já tinha vários fins de semana ocupados. Sempre ligada às crianças. Sempre ligada às crianças. E o que é certo é que, lá está, isto foi acontecendo, portanto, eu tinha muito trabalho, trabalhava também na BIM, portanto, tinha assim vários trabalhos. O que é certo é que houve uma altura que eu disse, não, eu tenho o sonho de ir para a Austrália, está só a perder tempo. Portanto, andei ali anos e anos e anos a pesquisar muito sobre a Austrália, o que é que esperava, como é que eu podia ir, e então parecia que tudo dizia que eu não podia ir, ou porque não tinha bom inglês, ou porque não tinha 20 mil euros disponíveis, ou porque não tinha ninguém que fizesse o sponsor, portanto, uma empresa que me quisesse lá. Parecia que estava de mãos e pés atados. Então, quanto mais se torna um fruto proibido, mais o sonho cresceu em mim. Então, deixou de ser um desejo, passou logo assim a ser a escala do sonho. E aí fui eu, pronto. Portanto, aí é que eu pensei, não, eu vou realmente despedir-me de todos estes trabalhos que tenho e vou mudar de vida e vou para Londres. E, portanto, aí tive a minha primeira experiência em casa de famílias e depois, então, fui concretizar o sonho. Felizmente, passados 7 meses, lá fui eu para a Austrália, onde concretizei o sonho e fui trabalhar para onde? Para a casa de famílias. Mas aqui já fui 3 meses, portanto é um conceito que se chama au pair. Qualquer pessoa pode fazer isto, qualquer pessoa pode viajar assim também. Portanto, nós vimos daqui viver em Espanha, há sites disto. Portanto, pronto, é um conceito interessante, completamente novo para mim. Eu achava que era uma loucura, não é? Ter alguém em casa, uma jovem que veio do outro lado do mundo, em minha casa para tratar do meu filho, mas o que é certo é que isto acontece. Pronto, e os australianos são peritos nisto. E foi assim que eles me recrutaram e foi assim que eu fui para a Austrália. Portanto, a tua perspectiva de ir para a Austrália foi sempre no âmbito destes projetos, sempre para ir trabalhar com crianças? Sim, quer dizer, eu sabia que queria ir para a Austrália, não sabia bem o que fazer nem como fazer, nada. Eu sabia que queria ir e isso era certo, e que eu haveria de conseguir no meio desta persistência. O que é certo é que consegui, e depois consegui também conciliar uma área que lá eles têm realmente falta, numa área que eu gosto muito e que é a minha paixão. Portanto, para mim seria ou crianças ou animais. Por isso foi crianças, para mim estava excelente, e realmente fui viver os primeiros 3 meses que eu estive lá, estive sozinha, não é? Fui sozinha e vivi em casa de uma família que tinha acabado de perder um filho. Tinha então uma criança de 1 ano e tal, 2 anos, a Christine ia fazer 2 anos, e depois entretanto engravidou do terceiro, que seria o segundo, não é? Pronto, e então foi acompanhar a vida desta família e entretanto lá comecei a trabalhar muito em muitas famílias, porque pronto, começavam a chamar e precisavam, isto e aquilo, e eu fui andando, e quando vi tinha o horário cheio de famílias. E foi aí que eu realmente, eu costumo dizer por brincadeira, que tirei o meu doutoramento em famílias. Foi mais do que qualquer curso que eu pudesse ter tirado, qualquer formação, porque de facto eu não me sentei-me a escrever nada livros, não é? Com a importância que eles têm, mas não foi por aí. Foi também porque eu lia muito e tentava perceber muito o que é que estava a acontecer, mas foi exatamente tudo o que eu vivenciei, tudo o que eu assisti e tudo o que eu pude refletir. Portanto, eu sentia-me quase ali a fazer um trabalho grande de investigação em famílias. E como é que um comportamento condicionava o outro, como é que o outro encorajava o outro, como é que o A dava ao B e o B dava ao C, e foi ali um puzzle, foi muito cansativo para mim, sofri muito. E quando vim embora, eu vim também porque eu cheguei no meu limite, e portanto eu já estava, a minha sanidade mental estava a ser muito prejudicada. Depois fui trabalhar para a casa de uma família que tinha 3 crianças, e que aí foi muito duro, porque era uma mãe que não conseguia, não gostava de ser mãe. E foi pesado, eu trabalhava 12 horas com eles, portanto acompanhei a gravidez dela e depois o bebê já o crescimento todo, e passava com eles 12 horas. Portanto, ele comigo dormia 12 horas, e depois então as 12 horas que ele passava acordado, eu que estava com ele. Deitava, ia-me embora, chegava, ele acordava. E portanto foi intenso, e foi intenso também perceber tudo o que se passava nas famílias, e preocupante, muito angustiante. Portanto, no fundo, fizeste um bocadinho aquilo que foi um bocadinho um percurso ao contrário daquilo que habitualmente se faz
que é a primeira formação teórica e depois a prática, no fundo foi a tua prática e essas vivências que tiveste com as famílias que te levaram depois até a procurar mais formação mais especializada, porque tu acabaste de fazer uma formação especializada na área, certo? Sim, sim, verdade, na área do sono, mais concretamente, lá também tirei uma formação, até porque era necessário, porque depois lá pensei, vou sair das famílias, antes que eu dei doida, não é? Porque eu não sabia bem o que fazer com o material que eu tinha. Ok, fui investigar, tenho aqui informação, estou completamente, não é, a sentir-me invadida por todos estes sentimentos também, porque há uma frustração, há uma revolta, mas depois também aqui um sentimento todo muito confuso, que eu queria ajudar, mas eu não sabia fazer o quê e como, não é? Ainda por cima estou na Austrália, o que é que eu faço, quem sou eu, não é? Depois surgem estes problemas também existenciais e de confiança. E eu dizia, não, vou sair daqui e vou para uma creche. E então depois quis também tirar a formação e depois então, quando decidi vir e disse, não, eu vou ajudar as famílias, agora sim, eu já sei como e vou começar por Portugal. Porque a minha mãe, quando me ligava, eu contava histórias de cá, de lá, e ela dizia-me, Carolina, aqui está igual. Carolina, eu ouço isto, aqui está igual. E ela na catequese, não é? Convivência com os miúdos. Carolina, isto também já acontece. Nas escolas também já é assim. Carolina, olha que... E eu, ai, meu Deus do céu, não pode. Porque eu lá dizia, a educação portuguesa não tem nada a ver, não é? A forma como nós fazíamos não tinha nada a ver. E alguma coisa nós temos que ter de bom, porque funcionava, não é? Porque eu estava ali, rija, forte, não é? Persistente. Comecei a sentir que havia ali muitas fragilidades, muitas. E começo a perceber que aqui também, que o mundo e que esta globalização está-nos a levar para, em muitas partes, para coisas muito boas, na área da educação, também para o buraco. E então eram comportamentos que a Carolina, que tu não vivenciaste na tua infância e que se calhar depois... quando chegaste à Austrália achavas que não existiam em Portugal, mas que efetivamente eles existem com as nossas crianças dos dias de hoje. Sim. Foi um bocadinho isso. Sim, foi um choque. Isto obrigou-me também, foi dos exercícios mais importantes que eu fiz durante todo este tempo lá, foi obrigar-me a refletir naquilo que tinha sido a minha convivência com os meus familiares próximos e a importância que isso tem no nosso desenvolvimento e naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós achamos que faz sentido, não faz sentido. E tenho... Eu já posso dizer o final da história, porque eu sinto como se eu tivesse vivido. E, portanto, para mim, e houve um dia que eu na Austrália cheguei e disse, eu não quero ter mais filhos. E isto foi impactante para mim, porque eu senti que família tem que ser muito mais do que isso. E então, esta é a prova que eu quero dar a todas as famílias. Quero mostrar-lhes que é possível. E quero também eu ser exemplo disso. E felizmente na minha casa não é Ferreiro Espeto de Pau, não é o tal ditado que se diz, não é, porque eu sei o caminho e eu sei o que é que isto me traz e é isso que me traz. E portanto, a paz com que eu vivo, a felicidade com que eu vivo. E dizemos todos os dias, a Carminha é uma menina de sorte, eu sou uma menina de sorte, por tudo o que eu vivi, por todas as famílias que passam. E portanto, esta é a mensagem, é que ser mãe e ser pai deve ser muito mais fácil do que efetivamente está a ser. Tem que ser. E é possível. E é possível. E é isto que eu quero falar. É essa e este mensagem. ajuda nisso também. Exatamente, sem dúvida. Oh, Carolina, há aqui uma passagem que tu referes, não deixa de ser questões que nós já abordámos aqui, no fundo, a importância que têm as nossas vivências e as nossas raízes, que eu acho deliciosa, o agradecimento que a Carolina faz à cegonha por te ter deixado à porta da mãe Leide e dos avós Eulália e Adão. Eu acho que os teus avós e a tua mãe, os teus avós maternos e a tua mãe estão muito presentes na tua vida, não é? E aquilo que eu te questiono é, quando eu li o livro, eu pensava um bocadinho nos conselhos, e já conversávamos, e de facto a minha filha sempre dormiu muito bem, graças a Deus, portanto, dormia 12 horas seguidas aos 8 dias de vida, portanto, foi fantástico, portanto, felizmente que não passei por problemas com a privação do sono, mas de facto, mas revi muito e recordei muito os conselhos que a minha mãe e a minha avó me davam quando a minha filha nasceu. O bebê é para dormir no berço ou na cama, não se adormece ao colo. E tu referes isso várias vezes e como é que deve ser feito. O processo que a criança,
o processo deve ser curto, 5, 10 minutos, e eles devem estar a dormir, ou pelo menos preparados para isso. Eu perguntava-te, Carolina, como é que adormecia a Carolina? E era isso que eu ia dizer, mesmo que a pergunta não surgisse. Porque é engraçado que neste meu projeto, não é, em que eu pensava as outras famílias, mas fazia a reflexão em mim também, eu percebi que muitos problemas que eu tive deveu-se ao facto de eu ter dormido muitos anos com a minha mãe. Portanto, eu cresci com a minha mãe e com os meus avós, e por isso, naturalmente, e como se fazia também muito, mas naturalmente era a minha mãe, como não tinha o meu pai, não havia ali aquele espaço, não é? E portanto eu ocupei esse espaço. E em tantas famílias isso acontece, mesmo com famílias de pai e mãe, portanto não quer dizer que mesmo tendo o meu pai não fosse isso acontecer. Mas o que é certo é que isso não aconteceu, portanto eu dormi sempre com a minha mãe. E eu tenho perfeita noção, e esse foi o meu exercício, que tudo isto que eu vivenciei e que vi as famílias passarem, e as crianças também, o amor de apego, tudo isso que causa sofrimento, eu também vivi e eu também passei. Tive depois sorte de ter tido outras vertentes, o facto de ter crescido em Constância, ter crescido assim de forma mais selvagem, mais enraizada, mas desenraizada, mais livre, e essa foi uma grande benesse. O problema também, ou aquilo que me poderia ter acontecido também de pior, digamos assim, o que acontece a muitas famílias agora é que elas têm o pior dos dois mundos. Elas têm esse amor de apego, toda essa consequência de às vezes as mães substituírem os maridos pelos filhos, de às vezes os filhos não ocuparem o lugar de filho e ocuparem outro lugar qualquer na casa, e têm também o resto, que é a superproteção, que eu felizmente isso não tive. E portanto foi ponderar aqui, perceber aqui, e também no meu crescimento, o que é que eu tive de melhor e o que é que eu tive de menos bom, e aí eu senti que esta é uma peça do puzzle, e daí esse livro também, é para que muitos não tenham que passar também por aquilo que eu passei. E portanto é também uma experiência muito minha. Tudo isto, toda esta ajuda familiar é também uma experiência minha. Portanto, não é só da aprendizagem pelos outros, mas é também daquilo que eu tive que ir buscar, os teus valores e as tuas raízes. Sim, sem sente-se muito. E a aceitação de que os pais fazem à medida daquilo que podem, e está tudo certo. Está tudo certo, está tudo bem. Aliás, eu e a minha mãe somos as melhores amigas. Resgatei também a convivência com o meu pai, portanto, estou completamente, está tudo sarado, tudo aceito, está tudo muito bem. Mas este trabalho foi importante fazer, porque senão era uma vida de ressentimentos, de mágoas e etc. E portanto é isto que é importante. Ir lá atrás, perceber, refletir, não é? Receber em nós aquilo que podemos melhorar em nós também, para melhorar a vida dos outros, a vida das minhas filhas também, dos meus filhos, para que eles possam crescer o mais saudável possível, e a partir daqui vamos criando e crescendo. Logicamente que não estou à espera que os meus filhos, quando cresçam, não olhem para trás e dizem: minha mãe podia ter feito melhor aqui, ou não fez nada bem aqui. Não quero dizer isto, eu estou a dar o meu melhor, mas eu sei que estou a dar o melhor. Exatamente. É isso mesmo, então, tenho essa consciência. Sabes que nós sentimos muito, e às vezes, de algumas conversas, no fundo, às vezes, o adormecer ao colo, o ter a criança ao colo, no fundo, muitas vezes é a compensação pela falta de tempo que muitas vezes temos para a criança, e se calhar não o fazemos da forma mais correta, e isso depois acarreta problemas para a própria criança, que se habitua, ou nos primeiros meses, porque de facto é uma delícia ter o bebê ao colo, e depois já é tarde para cortar, portanto acaba por também ser um bocadinho fruto da sociedade em que nós vivemos. Eu quando digo isto, e quando referi há pouco os conselhos da minha mãe e da minha avó, a minha avó, quando a minha filha nasceu, tinha 85 anos, portanto, e ela adorava a minha filha, não tenho dúvidas, mas era muito rigorosa nestas situações, portanto, é como digo, felizmente ela sempre dormiu bem, mas ela era muito rigorosa. A cama, o sítio para dormir é a cama ou é o berço, não é ao colo, não é na cama dos pais. Não quer dizer que não o fizesse algumas vezes, mas pronto, havia aqui muito rigor de outros tempos, como eu costumo dizer. E graças a Deus que a minha mãe agradece muito à minha avó tudo o que ela fez por mim, porque ela meu avô não era, aliás,
eu dediquei este livro ao meu avô, foi uma promessa para aí do 7º ano, acho que ainda era a professora Paula, de língua portuguesa, que nos fez fazer um teste, e o teste era escrever uma carta de agradecimento. E eu escrevi ao meu avô ou aos meus avós, eu não sei. O que eu sei é que eu tenho a ideia de que eu prometi ao meu avô, se um dia escrevesse um livro, dedicar. E está pago nesta verdade. Eu nem imaginava, não podia imaginar nessa altura que isto ia acontecer, mas de facto não tive qualquer dúvida quando foi na parte da dedicatória o que fazer. E surgiu tudo naturalmente, estava mais do que feito. E portanto, o meu avô era o avô libertino, não é? Que deixava fazer tudo, que a avó tirava a xuxa e ali por trás e escondia, depois a minha avó punha pimenta e punha no bolso, porque já sabia que eu ia encontrar no bolso do casaco do meu avô. E portanto tínhamos isto, e tínhamos a minha avó, muito rigorosa. Outro dos problemas que nós encontramos hoje é que esse rigor dos velhos tempos as crianças também não têm, e isso preocupa muito, porque acabam por ser crianças que não têm quem as ajude. Porque se eu tinha uma mãe que era mais coração mole e um avô também, eu por outro lado tinha uma avó que me punha ali mais na linha. Felizmente safou-me, não é? Uma série de coisas. Só que agora até os avós estão muito mudados. E então esta é a minha dificuldade e a minha preocupação é que com quem é que estas crianças vão contar. Se temos uns pais assim, e se temos uns avós assim, se temos uns tios por sua vez assim, e temos uma sociedade assim, quer dizer... Daí que cada vez tenhamos mais necessidade destas ajudas, deste acompanhamento e desta questão das terapias, porque de facto é fundamental, porque no fundo acabamos por ser um bocadinho fruto da sociedade em que arrastados. É isso mesmo. Carolina, se quisesses destacar 2 ou 3 conselhos que dás aos pais neste livro, obviamente que o maior conselho é que comprem o livro e leiam, porque é fabuloso, mas se quiseres, podemos destacar 2 ou 3 conselhos que queres deixar, os que achas mais relevantes, que queres deixar às famílias e que fazem parte deste livro. Então, eu diria que mais importante do que comprar e ler é comprar, ler. Se não for comprar, pedir emprestado, não interessa, mas é fazer acontecer. Eu falo muito e falo sempre muito na minha comunicação da importância de fazer acontecer, de nós não pormos por baixo do tapete, de realmente, se nós temos a mudança ali ao lado, por que não? E porquê adiar ser felizes? Porque de facto a mudança traz muita alegria, traz muita satisfação, traz uma dose de confiança e de superação quando nós superamos algum objetivo e ficamos a sentir-nos bem connosco. Ei, Carolina, boa, conseguiste, estou feliz por ti. Como foi o criar este livro, não é? E o lançar, foi isto que eu senti, não é? Aquela sensação de superação, de orgulho também. E por isso tenho a certeza que o orgulho pelos vossos filhos aumenta, o orgulho por vocês próprios também, o amor pelos nossos filhos quando eles dormem uma noite descansada. Não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos quando à meia-noite vamos lá, chateados, irritados, discutimos com a companheira, com o companheiro, porque estamos pelos cabelos da maternidade, não é? Portanto, não é suposto ser assim. Por isso, o meu conselho seria fazer acontecer. E depois também é isso, é o seguir, eu diria, com coragem. Eu falo ali dos 3 Cs, dou muita importância ao compromisso, à confiança. Portanto, a confiança no processo, mas também confiarem em vocês próprios. Isto é tudo um trabalho de confiança. É dizer assim, não, Carolina, para com isso. Tu és capaz. Alinha-te, orienta-te. Tens aqui guias orientadoras. Pede ajuda, este é outro conselho. Se o livro, entretanto, não funcionar, peçam ajuda. Não interessa se é comigo, não interessa. Eu ainda agora dizia isto no live que fazia, é peçam ajuda. Pedir ajuda. A humildade que é nós sabemos pedir ajuda. A confiança que é também em nós mesmos de pedir ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de melhoria. Eu quando peço ajuda, não é porque eu estou a falhar, é porque eu quero melhorar. Então é isto, acho que a base é esta, coragem, confiança, até porque nunca esquecendo a base de que tudo o que nós fazemos, nós estamos a dar exemplo aos nossos filhos. Então se nós queremos que eles sejam corajosos, nós não podemos ser fracos e frágeis, não é? Se nós queremos que eles peçam ajuda um dia, se precisarem, nós não podemos não pedir ajuda quando estamos a precisar. Se nós queremos que eles sejam crianças descansadas, nós temos que agir nesse sentido, não podemos
só pedir a Deus não chega, não é? Não podemos só basear-nos aqui numa fé que cai do céu. Nós temos, não é, do fiar da Virgem e não morrer. Nós temos que fazer acontecer. E, portanto, é neste ato de agir, de decidir e agir é que os milagres acontecem. Agora, fiz aqui um final bem religioso, mas de facto é isto. É isto. E quem quiser pedir ajuda à Carolina Valquaresma, como é que o pode fazer? Tem sempre a ver com aquilo que nós vivemos na infância e tem sempre a ver com aquilo que é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, próximos ou não próximos, mas qual foi a relação que nós criamos com eles. E é preciso, e é por isso que é preciso fazer este exercício, e foi um dos exercícios duros, porque é duro fazer isso, nós irmos ao nosso passado e é aquilo que nós temos de mais íntimo, buscar tudo isso e refletir sobre isso. E isso eu aconselho toda a gente a fazer. E falamos muito disso nas minhas famílias também, falamos muito desta importância de ir lá ao fundo e perceber quem é que nós somos e porque é que nós somos assim. E às vezes, coisas que nós não somos, mas somos porque fazemos por outras pessoas, nomeadamente a mãe, o pai, etc. Mas pronto, isto era aqui tema. O que é certo é que são realmente temas muito, muito profundos. Eu só sabia que não queria que as crianças sofressem da forma como estavam a sofrer e também não queria que os pais sofressem como estão a sofrer e, portanto, isto constitui a família. Porque, no fundo, é um sofrimento que acaba por ser transversal a toda a família. Quer seja às crianças, em primeiro lugar, às famílias, quando há avós a viverem como foi o caso familiar. Portanto, acaba por ser um problema que não é só das crianças e dos pais, é mesmo um problema genérico. É isso e esse é o teu grande objetivo, lutar contra esses problemas e fazer famílias felizes, conseguir ajudar famílias felizes. Esse eu acho que é mesmo um grande objetivo da Carolina e é o lema que é bem evidente neste livro. Eu, se calhar, passávamos para falar um bocadinho sobre o livro. Habitualmente a Carolina, nos espaços que tem partilhado, nomeadamente na televisão, tem tido com ela algumas famílias, tem sido agradavelmente surpreendida pelas famílias que tem acompanhado. Nós não temos essa possibilidade, porque pronto, aquilo que estamos aqui a fazer é um bocadinho com os nossos meios, com os meios que temos disponíveis na Câmara Municipal e na Biblioteca Municipal, mas eu, se calhar, atrevia-me, se a Carolina assim o permitisse, para começarmos a falar do livro, de ler 2 testemunhos que estão na contracapa deste livro. E começava pelo um testemunho do Miguel Rua, que é engenheiro informático e que diz: ler este livro ensinou-me como adormecer o meu bebê e como lidar com os choros e birras que nos deixavam loucos. Hoje somos um casal feliz e seguro, com vontade de fazer crescer a família. Será seguramente uma família feliz, uma família feliz da Carolina. E depois, mais um testemunho da Maria de Barros e do Luís, o nosso conhecido Pizzi, que nos diz, sem dúvida, que foi um anjo no caminho do Francisco e no nosso caminho como família. Desde que fomos acompanhados, que tudo melhorou, dias e noites, e isso não tem agradecimento possível. Carolina, sentes-te mesmo um anjo para estas famílias? Eu sinto que os ajuda a ser anjos para eles próprios e para os filhos deles. Eu tenho sempre os pais o maior respeito e admiração e por isso é que eu lhes digo sempre que é impensável o julgamento, não é? Aqui é uma palavra que não entra e por todas as confissões às vezes que eu ouço duras, não é? Que eu fico a sentir bem pequenina, mas que são importantes eles também dizerem e que realmente faz com que aquilo que eu quero que eles saibam é que eles são capazes. E que é importante fazerem pelo bem de todos, pelo amor próprio que eles sentem neles próprios e, portanto, a importância de dormir. Aqui no caso do Pizzi, por exemplo, a importância que era para ele descansar, porque a nível profissional, não é? Era essencial e foi essencial e por isso, lá está, todo o respeito por eles, porque eles é que vão chegar aos filhos. Eu ainda agora dizia, e estava a falar exatamente sobre isto, a importância que eu tenho que dar aos pais e da ajuda que eu tenho que lhes dar, e, portanto, servi-los com tudo o que eu tenho, porque só dessa forma que eu chego aos bebês, às crianças, aos jovens, e por isso eles são a minha ponte, e por isso eu, de facto, aquilo que eu sinto, e um bocadinho como está na sequência daquilo que é o livro, que é escrito por uma criança, pode ser, não é, a Margarida, pode ser algo, não é, na minha Carminho,
Portanto, e aquilo que eu quero que os pais sintam é que, muito mais do que ser eu a dar-lhes e a passar-lhes uma mensagem que é uma coisa minha, egoica, do meu, não é? Daquilo que eu acho ou que eu penso, eu acredito mesmo que cada criança, se tivesse o nível de consciência que nós temos e soubesse realmente qual era o caminho, era isso que ele dizia. Eles às vezes não dizem, porque não sabem, porque não têm entendimento para isso, mas este ajudem pais que querem dormir é efetivamente isto. Todas as crianças querem dormir, ao contrário daquilo que nós podemos pensar, que eles não gostam de dormir, eles não querem dormir. Porque depois, quando eles dormem bem, quando eles aprendem a dormir bem, eles dormem muito bem. Então aí eles gostam de dormir, sim, eles querem dormir. Ainda esta semana nós passámos um dia fora, foi na terça-feira que tivemos que sair, e a Carminho fez as cestas no carro. Portanto, nunca é com a qualidade que tem a cama, e ela ainda faz 2 por dia. E então ela chegou à cama e nós dissemos, bom, a Carminho ficou logo, e o Diogo disse, ela só faltava dizer obrigada. Porque se ela pudesse, era isso que ela tinha feito. Se ela soubesse dizer obrigada, pai, por me teres deitado, era isso que ela teria feito. Porque todos os sinais que ela deu, e depois o facto de ficar, não é, super tranquila, como é normal, mas naquele dia, e há dias em que ela está tão mortinha para ir para a cama, o encostar a cabeça, que nós notamos mesmo que, ok, era mesmo isto que tu querias, era mesmo isto que estavas a pedir. E é isto que é engraçado, e isto que é bom, é nós conseguirmos também entender os nossos filhos e perceber o que é que eles nos dizem e o que é que significa cada choro, cada som, cada palavra. E muitas vezes não há palavras, não é? Porque eles passam aqui ainda um bom período de tempo em que eles não falam connosco, mas nós conseguirmos ter esse conhecimento deles próprios. E isso é das coisas mais importantes que eu considero que neste livro também tem, até porque eu fiz questão de pôr aí os tipos de choro, porque é o que mais faz e condiciona os pais a agir e a agir corretamente. E quando eu digo corretamente, não no sentido de julgar eles fazerem errado, não é isso, mas é no sentido de eles darem uma melhor resposta e, portanto, não serem reativos e reagirem, mas serem responsivos e terem a noção de que, ok, esta é a melhor resposta para ti, tu estás cansado, tu estás com fome, tu estás a precisar de espaço, tu estás a precisar, seja do que for. E, portanto, como as crianças comunicam muito através do choro, através dos sons que fazem, que às vezes imitam o choro, eu tento nesse livro também, e um dos capítulos é exatamente sobre isto. Aliás, tem uma grelha com os diversos tipos de choro e como é que os pais devem reagir perante cada um deles, que é de facto super curioso. Eu confesso que nunca tinha pensado muito bem sobre os tipos de choro e o que é que cada um quer dizer. Para quem ainda não leu o livro, de facto, o livro é uma delícia. A Carolina, como ela já referiu há pouco, o livro é uma mensagem que nos é transmitida por uma criança. A Carolina é só a tia Carolina, que de vez em quando vai dando uns conselhos, mas é a criança que fala com os seus pais e é a criança que diz exatamente aquilo que precisa. Para quem também não sabe, a Carolina é uma jovem mãe, foi mãe há cerca de um ano. Eu gostava de te perguntar, Carolina, a ideia de colocar uma criança, porque este livro podia ter sido escrito para passar esta mensagem com uma linguagem muito técnica, sem ser a criança a falar. Como é que te surgiu a ideia? Foi depois de seres mãe que te surgiu a ideia de colocar uma criança a falar para os seus pais? Porque de facto eu acho que não há pai nem mãe que resista àquilo que aqui está escrito. Certo, e poderia até ter sido uma estratégia, mas não, foi muito natural. Tá? Foi um processo muito difícil escrever um livro. Lá está, vem sempre as crenças e os paradigmas, não é? Quem é que tu pensas que és, mas achas mesmo que alguém vai comprar? E é engraçado também, portanto, nós quando escrevemos um livro é sempre muito mais, aquilo que eu sentia que é muito mais do que a escrita de um livro. E lá está, traz de nós aquilo que, várias crenças nossas, o que é que nós sabemos sobre nós, o que é que nós pensamos sobre nós e o que é que nós queremos também dar ao mundo. E aquilo que eu senti, houve muita resistência em escrever, até porque eu falo e converso e gosto muito dessa parte. A escrita, sempre gostei de escrever, mas como tenho falado muito mais, tenho desenvolvido mais isto em mim. E então custou-me, e depois havia aqui uma coisa que é, eu normalmente passo esta informação aos pais, e agora eu parece que estou a escrever e a informação vai
vai ficar por aí, quer dizer, para onde é que isto vai? Ficou de uma forma fantástica. Ficou fantástico mesmo. Obrigada, mas como é que uma pessoa passa isto, não é? De forma efetiva, e será que vai dar efeito? Bom, e então esta resistência, respondendo à pergunta, Lena, que eu primeiro escrevi como sendo eu a escrever, não é? Carolina, então achei que, isto não está só bem. Não é isto que eu quero. E depois há uma altura em que eu começo a escrever e já começo a escrever em nome da criança. E aí, quando eu cheguei ao César Ferreira, que foi o mentor do autor que me ajudou muito neste processo, eu disse ao César, eu não faço ideia do que tu vais achar. Mas eu não consigo escrever isto em meu nome. Isto tem que ser em nome dos filhos. Porque eu tenho a tendência a dizer que eu quero ser aquele que fala ao ouvido do pai, né, ou da mãe, em nome deles. Portanto, isto não faz sentido ser eu a escrever. E parece que nem estou a encontrar palavras. E de repente, quando começo a escrever, eu escrevi esse livro numa noite. Tive meses ali porfados, a tentar fazer, a procrastinar, a pôr debaixo do tapete. E há uma altura que eu, quando encontrei isto, eu disse, não, agora isto vai ser assim. E foi assim, eu disse, Diogo, cama, tudo, podes ir, querido, eu estou aqui, estou bem. E fiz, escrevi, e estava à vontade, porque eu só imaginava, independentemente de ser a Carminho, não passei pela privação de sono, assistia muitos pais a passarem por isso, e portanto o que eu imaginava era exatamente uma criança a poder dizer isto aos pais, e eu sinto, de forma muito genuína, que é exatamente isso que eles diriam se tivessem esta capacidade e esta possibilidade, porque é tão bom, Lena, e aquilo que eu acompanho as famílias a ver, não é? Como diz a Maria e o caso do Miguel também, de famílias que não descansam, que não dormem, em que está tudo sem paciência, em que é tudo muito difícil, em que os próprios as crianças choram muito mais, fazem muito mais birra, não estão a viver aquilo que deveriam em plenitude, não estão, porque não estão descansadas. E quando nós não estamos descansados, nós sabemos o que passamos, quanto mais uma criança que deveria dormir o dobro daquilo praticamente que nós dormimos. Portanto, não pode estar bem. São todos os problemas que isso acarreta, não é? São muitas as consequências. Exatamente, em termos familiares, mesmo. Há famílias que não resistem e que mesmo. Já que se desfazem, exatamente, que não conseguem passar por esta fase. É isso mesmo. E isso a mim foi isso que eu assisti na Austrália também. E foi um desconsolo. Aliás, eu comento sempre que eu sempre sonhei em ter uma família, e conheces, não é? A família da minha mãe, com quem eu cresci com os meus avós, portanto cresci com muita intimidade também com os meus tios, e eles eram 9, não é? E eu, como filha única, aquilo que eu sonhei sempre foi ter uma equipa de futebol, eu cresci com as histórias dos meus tios e emociona-me. E portanto, há histórias que me contam os meus tios, e eu digo, é tão fácil. É só, temos o site carolinavalcaresma.com, onde lá terá uma secção do livro, aliás, acredito que apareça logo um pop-up para poderem ver e pronto, e adquiri-lo. Em princípio, se quiserem, vai sempre autografado. Tem também 2 miminhos que vão com o livro. E portanto é fácil. Nas redes sociais também, Carolina Valcaresma, e vão encontrar de certeza Carolina Valcaresma, terapeuta familiar, no Facebook e no Instagram a mesma coisa. Portanto é simples, eu estou todos os dias com conteúdo. Ainda agora atrasei-me um bocadinho para estar aqui, exatamente porque estava a servir, a dar conteúdo para ajudar mais e mais as famílias, porque isto é mais do que um trabalho, é mais do que uma profissão, isto é uma entrega. Aliás, o Diogo, o meu companheiro de trabalho comigo, a Madalena, de 7 anos, também já diz que trabalha connosco, e quando pode também nos ajuda até no preenchimento dos envelopes. Isto porque é uma entrega de família para famílias, e cada família que entra faz parte e começa a fazer parte daquilo que é a nossa família. E portanto, é uma grande família que se quer que sejam todas famílias felizes. É isso. Exatamente, não é? É isso mesmo. Carolina, antes de terminarmos, e porque estamos praticamente na época de Natal, para além de recomendarmos o livro como uma excelente oferta de Natal, mas deixava-te um bocadinho para, se assim o entenderes, deixares uma mensagem de Natal, não só às tuas famílias felizes, também àquelas que estão nesse caminho, e a todas as pessoas que nos estão a acompanhar através desta iniciativa da Biblioteca Municipal. Muito bem, eu desejo um feliz Natal. Mas não é só aquele o Natal
Natal da fotografia, não é? Para as redes sociais, é muito mais do que isso. A alegria, a felicidade, eu sinto que não é uma coisa natalícia, não é, diz que o mês de dezembro é o mês da alegria, pois eu acho que são os outros 11 meses do ano também, e por isso nós vivemos em família e vivemos momentos de família. A família é o nosso pilar, é tudo, e se nós pensarmos, é sempre a nossa referência, onde tudo começa, é onde tudo acaba também, e portanto a importância de nós sermos felizes de dentro para fora, e portanto é esse cultivar desta relação saudável que permite que cada Natal seja um Natal feliz, cada nascimento seja feliz, cada dia passa a ser um dia feliz. E portanto, claro, Feliz Natal, mas feliz todos os dias. Tudo a correr bem, eu digo sempre, sejam felizes em família. Mas é esta felicidade mesmo profunda, de dentro para fora, isso é o mais importante. Porque a outra leva aos eventos. É verdade. Carolina, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade. Da nossa parte também, votos de um Feliz Natal para ti e para a tua família. Um Feliz Natal, um bom ano, que seja um bom ano, que sejam os 12 meses de felicidade, com famílias felizes, e que continues a trilhar o teu brilhante caminho que já te levou até este livro e até todas as outras experiências que tem, e a fazer muitas famílias felizes. Um bom Natal para ti e para toda a tua família. Nós terminamos também com aquela que é a mensagem do município este ano, neste ano atípico, neste ano que todos sabemos que tem sido bastante difícil. Por isso, os votos do município são de que a saúde seja